Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, meu irmão e minha irmã. Nós estamos falando nessa semana sobre lúpus. E no primeiro bloco, você que está nos acompanhando, viu que esteve conosco aqui a doutora Fabiana Moreno, ela que ela é reumatologista e que já é sócia praticamente aqui no Viver com Fé e Saúde, falando acerca do trabalho maravilhoso que ela desenvolve junto aos seus pacientes, não é, gente? E agora, nesse segundo bloco, nós achamos extremamente importante nós trazermos também uma pessoa que convive com a doença, que convive com o lúpus. E ela é a Simoni Neto Monteiro, que esteve assim toda a disponibilidade para estar aqui conosco, com muita alegria no coração, e uma pessoa linda. Ela que é profissional de relações públicas. Olha só, seja muito bem-vinda, querida, aqui ao nosso programa. Muito bom você ter dito sim aqui ao Viver com Fé e Saúde, para você poder trazer a sua experiência, né, acerca dessa questão, acerca dessa doença. Mas antes, eu gostaria que você nos dissesse quem é a Simoni. A Simoni é uma mulher, né, assim, com muita fé. E eu acredito que eu sou muito guerreira também, muito comunicativa. Eu não desisto muito fácil das coisas, né, principalmente depois que eu descobri o lúpus, né. Eu aprendi a ter fé em tudo, né, não só em Deus, mas fé mesmo, acreditar que tudo eu posso alcançar. É mesmo? Então você vê como uma oportunidade de você estar reescrevendo a sua história. Com certeza. Sobretudo através da fé. Isso, com certeza. Há quanto tempo você descobriu o lúpus? Eu tinha 16 anos, tem 18 anos já que eu convivo com o lúpus. Gente, mas ela não tem cara de 16 anos até? Tem 18 anos já que eu convivo com o lúpus. E como que foi na época? A informação, a notícia? A princípio, desculpa, Simone, mas a princípio você teve os sintomas, Sim. Né? E você nunca imaginou que poderia ser uma doença autoimune. Isso. Na realidade, o que aconteceu? Eu fiquei muito doente. E nesse período, foi um mês mais ou menos, eu e os meus pais, né? Indo a vários médicos porque nós não descobríamos o que eu tinha. E cada um falava uma coisa, né? E na época eu lembro que eu estava muito inchada e com dores abdominais. E aí, numa dessas, e muita falta de ar. Aí, num último episódio, assim, já que eu já não estava mais aguentando, meu pai marcou um pneumologista. E o pneumologista, através de uma radiografia, eu já tinha feito uma bateria de exames, ele falou, ó, você está com algum problema no coração, vou mandar te internar imediatamente. E aí, nessa correria de internação, num exame, eles constataram que eu estava com um derrame pericárdico. Olha isso. E aí, através desse aí eu tive que entrar no centro cirúrgico, Sim. né? Depois de uma semana, quando eu fui fazer o retorno médico para ver como é que estava, o derrame tinha voltado em dobro. E aí foi através disso que a equipe médica começou, porque algum motivo tinha, porque o meu coração estava super saudável, né? Então, alguma doença autoimune eles já desconfiavam. Só que aí dentro desse período foram uns 10 meses para eles poderem fechar o diagnóstico, porque o lúpus é uma doença praticamente invisível, né? E silenciosa, de certa forma. E aí, quando ela acorda destruindo tudo, né? Querendo destruir tudo. E aí, nesse período de 10 meses, o derrame voltou várias vezes. Mas aí, só mesmo com tratamento de medicação, via oral mesmo, né? Que resolvia. E aí, foi quando eles fecharam o diagnóstico. E na época eu lembro que porque isso há 17, 18 anos atrás, o lúpus era uma doença, nossa, você vai morrer, eu era muito... com câncer. Isso, é uma autoimune, né? Não que ela não mate, ela mata. Mas na época eu tinha 16 anos, eu era filha caçula, até para os meus pais, assim, a gente nunca nem tinha ouvido falar. Ainda hoje em dia é muito pouco divulgada, né? E cheio de mitos também, né? Cheio de mitos, exato. Até, inclusive, tem gente que acha que pega só de conviver, né? De tocar. Então, na época, foi uma coisa ainda mais pra mim, né? Eu tinha 16 anos, né? Então, foi bem conturbado, né? E como que foi para você receber essa informação junto aos seus pais, aos seus familiares? Então, foi caçula, muito... Isso, eu só era caçula. Com 16 anos. Isso. Então, assim, foi muito difícil. Impactante, né? Foi. Ainda mais assim, porque cada um fala uma coisa, né? E é engraçado que todo mundo tem solução para o seu problema, né? E aí cada um falava uma coisa para minha mãe, ai, tenta isso, tenta aquilo, tenta... Né? Só que quando a reumatologista entrou com a medicação, logo eu passei bem, né?
Teve retorno. Então, eu tomei uma medicação durante muito tempo. Então, assim, e a fé dos meus pais também, a fé deles me ajudou a ter mais fé, né? Então, foi isso que assim, nos ajudou a prosseguir, né? A seguir sem ter... É isso que eu ia te perguntar, a questão acerca da espiritualidade. Você já tinha uma espiritualidade, Sim, uma caminhada dentro, né? Já. Da igreja. Enfim, gente, ela é uma pessoa linda, ela trouxe a família dela aqui, tem uma filha maravilhosa, educadíssima, né? O esposo também acompanha, e a gente observa, assim, essa família bonita, né? Que veio te fortalecer também, sim, né? Com certeza. A essa convivência, enfim. Mas a sua espiritualidade, ela desencadeou de uma forma muito maior a partir dessa doença? Foi um divisor? Ou, independente disso, você já tinha esse olhar diferenciado acerca das coisas que são do alto, de que Deus nos proporciona? Não, assim, eu nasci numa família bem católica, né? A minha mãe em um berço católico. É isso. Os meus pais são de uma fé muito grande, assim. Mas depois da doença, com certeza. Porque na hora do sofrimento, a gente tem que se apegar a alguma coisa. Acreditar em algo, né? E a gente, querendo ou não, na hora do sofrimento, que a gente recorre a Deus de verdade. Assim, parece que com mais a sua fé transborda, né? Então, com certeza, a minha espiritualidade, com certeza, veio para... Na verdade, eu falo que o lúpus veio para somar, ele não veio para diminuir. Olha isso, porque você sabe tudo o que você vivenciou até descobrir a doença, você sentiu no teu corpo físico, né? E para você dizer isso com todo o fortalecimento e com todo o empoderamento, é porque crê de verdade, não, Simone? Com certeza, e muito. Conta pra gente como foi a época da gestação da Maria. Então, antigamente, inclusive, as pessoas sempre diziam que eu não ia poder ter filho, né, que eu não ia poder engravidar. Você precisou filtrar muita coisa, muito. Né? E aí, eu tive um acompanhamento com uma médica durante muitos anos. E aí ela deixou de ser reumatologista para ser só outra área, né? E aí eu tive que achar outro médico. E eles, tanto uma quanto o outro, ele fala assim, Marina, você vai poder ter filho, né? Normalmente eles pedem uma idade, né? Normalmente eles falam, até os 27 anos é uma idade ótima para quem tem lúpus. E tem que estar com a doença em remissão, que é dormindo, né? Que a gente fala. E na época depois que eu descobri o lúpus ficou dormindo acho que 15, 16 anos na minha vida ainda. Olha. Ele voltou a acordar agora, há pouco tempo, 2 anos. Então na época você ficou um tempo sem medicação? Não, só uma medicação eu usava na época. O mesmo medicamento desde os 16 anos. Olha. Era o único. Foi o que controlou. E aí, na gravidez, quando eu quis engravidar da Maria, tive que consultar todos os médicos, eles autorizaram. Foi uma gravidez de risco mesmo, tanto, porque o lúpus ele pode vir acordar, né? E aí reconhecer o feto como sendo do meu corpo e atacar, né? E aí, na gravidez da Maria Beatriz, foi assim, eu tive muitas dores, né? Acho que por conta do peso, né, dos ossos que se expandem, né? Mas, assim, não foi uma gravidez... foi uma gravidez super tranquila, sabe? Assim, eu não vou dizer que ela foi uma gravidez cheia de problemas. Não, foi uma gravidez super tranquila. Inclusive, no final, a minha médica falou assim, Maria, se você quiser esperar o seu corpo um parto normal, a gente topa. Porque você está muito bem. Só que aí chegou a estourar a bolsa, mas eu não tive contração, nada, e eu tava perdendo muito líquido. Só perdi líquido. Aí acabou que tivemos que optar pela cesárea, mas só mesmo porque o meu organismo não aceitou. Porque até então, até o parto normal eu poderia ter, né? Gente, eu preciso fazer esse recorte aqui para vocês. A Maria Beatriz chegou, e eu fui me apresentar a ela e perguntei, como é o seu nome? E ela, Maria Beatriz. É mesmo? Que nome bonito. Maria, por conta de Nossa Senhora. E Beatriz, uma homenagem à minha avó. Olha isso, então desde pequenininha realmente a importância dessa questão. Ela é um milagre. Consagrada ela Nossa é consagrada Senhora. a Nossa Senhora desde o primeiro dia que eu soube que eu estava grávida. Que realmente ela chegou aí dentro de ti e você já consagrou. Que coisa maravilhosa. E agora, há pouco tempo, eu não podia engravidar,
Eu não sei se eu posso entrar nesse assunto, mas eu Pode. me senti no coração de falar sobre isso. Pode sim, até porque, na verdade, o que a gente faz aqui no Viver com Fé e Saúde, às vezes nós planejamos de falar algo, e a partir deste algo a gente sente no coração, e é o Espírito Santo mesmo que fala, Isso. pode falar, bem porque isso. tem gente que está assistindo ali que precisa ouvir, mas pode Com dizer certeza. sim. E os médicos ainda já tinham nos alertado, né, que eu não poderia engravidar, porque o lúpus tem 2 anos que ele acordou, com tudo, assim, sabe? E aí, em fevereiro aconteceu, a gente faz o método Billings, né? E aí, numa dessas, a gente deixou escapar. E aconteceu, né, que eu engravidei. A gravidez durou exatas 12 semanas. E aí, na 12ª semana, quando fui numa consulta de rotina, o coração do bebê já não estava mais batendo. E aí, a médica foi muito, né, amor, muito clara, assim, com a gente. Mas ela foi muito firme. Ela, ao mesmo tempo que ela foi firme, ela foi muito caridosa com a gente, né? Acolhedora. Foi acolhedora, um coração de mãe, assim, nos acolhendo, até na hora de dar a notícia, né? E aí eu passei por todo o processo de curetagem, né? E foi constatado que foi o próprio lúpus, né? Que veio afetar o meu útero, né? E veio a óbito o bebê. Mas assim, ele também é mais um anjo consagrado a Nossa Senhora, que desde o primeiro dia a gente consagrava todos os dias, né? É João Paulo também, exatamente por causa também de São João Paulo II. Eu falei para Maria Beatriz, porque ela me disse Exato. assim, gente, que ela não é a única filha. Isso, eu falei. Que ela tem um irmão no céu, que ela é irmã de anjo, né? E foi exatamente o que eu acredito, né? O João você Paulo. Falou disso, exatamente. E ela que escolheu o nome. Foi, Maria. Você permite ela entrar aqui com você? Com certeza. Entra aqui, meu amor, para as pessoas poderem conhecer essa criança maravilhosa que você é. E sem sombra de dúvidas, um presente de Deus. Essa é. De Nossa Senhora, né? O papai Olha tá ali lá, também. filha. Manda um beijo ali para quem está nos assistindo, gente. Isso a gente está falando, né? De uma doença muito séria, né? Como a doutora Fabiana colocou aqui no primeiro bloco, de que não há cura, mas há a possibilidade sim de você viver com qualidade de vida, há a possibilidade sim de você poder formar a sua família. E a gente não sabe o que são os planos de Deus na nossa vida, né? Talvez João Paulo necessitaria ter vindo nessa família através de vocês que forem escolhidos para serem os pais, e de Maria Beatriz para ser a maninha dele, e naquele momento receber todo o amor que com certeza ele recebeu, não é? Com certeza. Como que é para você hoje saber que a doença, na verdade, ela acordou, querida? Assim, eu confesso que não é tão fácil. Eu tô de licença médica há 1 ano e meio já, né? E às vezes eu até falo pro Jefferson comentar, eu vou voltar a trabalhar porque eu não aguento mais. Mas aí, às vezes, num dia que você faz uma coisinha a mais, eu já passo o dia inteiro deitada, né? Porque realmente, não é fácil. Trabalhar ainda mais assim, é para a gente que, hoje a gente vive numa correria, sempre teve uma vida ativa. Dia a dia, uma vida ativa, né? Tanto profissional, como mãe, como esposa, como, né? Nos nossos trabalhos na igreja também. Então, tudo isso consome a gente, né? Então, só que ao mesmo tempo eu sinto falta disso. Entendi. Então, para mim não é fácil ter que lidar com os meus limites. É bem isso. Entendi. Saber que eu tenho limites. E a oportunidade que você tem de você observar as suas limitações, né? Que realmente fácil não é, mas que você pode, você tem condições, sobretudo com o apoio da família, para que você possa fazer esses enfrentamentos, né? Com certeza. A rede de apoio é importante, não, Simone? Não, sem a família e sem o que as pessoas ao redor, é impossível. E assim, eu não vou dizer que eu acompanho, mas eu tenho uma página, né, na rede social, em que várias mulheres vêm conversar comigo porque os próprios esposos acham que é frescura. E eu não conheço nem 98% delas. E a maioria vem, às vezes, me procurar, já veio até me procurar, às vezes no WhatsApp, pessoas que, Simone, eu preciso falar com alguém porque senão eu vou cometer uma loucura. Porque e com o marido, filhos em casa, porque ninguém entende. E aí, como o marido não apoia, obviamente os filhos não vão... Fala pra gente o endereço da sua página. Então, na realidade, o nome é Dia a Dia com Lúpus, por Simone Machado, né? E é onde eu conto um pouquinho eu não conto tudo, mas eu conto muita coisa do meu dia a dia, né? E é onde eu me comunico com muitas mulheres do Brasil inteiro. Você se dá conta, na realidade, que você, com certeza, é instrumento de Deus?
usada, né? Me faça como um vaso, né? Me molde, né? Sim. Acerca do dia a dia, né? Enfim, Sim. na vida de outras pessoas. Você se dá conta disso? Tchau, Maria! Hoje sim. Várias vezes, assim, eu me pego, até comento muito com o Jefferson, eu não conheço elas, eu não conheço essas mulheres, né? Mesmo porque muitas não são daqui. Mas, assim, muitas me mandam, ó, Simone, tô indo internar hoje, lá, sabe? Então, você acaba vivendo o sofrimento delas porque você entende, você né? sabe Você sabe o que ela está passando, mesmo né? muitas vezes sendo muito pior do que a minha situação, né? E então é uma forma de você conversar, porque às vezes a pessoa só quer uma palavra de apoio, só alguém que escute. Ela não quer alguém que entenda, né? Porque entender acho que é impossível, só mesmo quem, né? Quem passa pela situação para entender. Mas assim, o fato de você ter uma pessoa que te escute, né? Que se coloque no seu lugar, que olhe, né? Que seja que olhe para olhada, sua dor. que olhe para sua dor. A Maria Beatriz era assim, uma menina muito inteligente, abençoada, né? Ela entende exatamente essa questão das suas limitações, ela entende a questão acerca da doença? Eu acho ela muito madura, eu acho que até demais, porque assim, eu me cobro, né, como mãe, porque assim, hoje em dia hoje em dia não, assim, de um mês pra cá eu tô me sentindo melhor até. Acho que o clima também ajuda. O calor, ele é muito ruim pro lúpus. Então, assim, eu gosto muito de brincar com ela, de levar ela no parque, essas coisas. Eu faço muita atividade com ela ao ar livre. Até porque agora você está tendo condições de fazer isso, e hoje em dia eu posso. Então, aí, ao mesmo tempo, eu me cobro, só que tem dia que eu não consigo, às vezes, nem sentar na calçada de casa para ela andar de bicicleta. E aí? E, assim, tem dias que ela fica... Mas, assim, no normal... Ela faz massagem em mim, né, filha? Quando eu tô com dor. Aí ela fala, mãe, a minha massagem não é a melhor massagem do mundo, né? Mas ela reza por mim. Claro que é, né? Tem amor, não é? O remédio que tem nessa mãozinha aí, ela fala, né? que é melhor que a do Jefferson. Nenhuma. Mas a dele também vai ter amor, né? Ela brinca muito. Mas ela faz, eu acho até que ela é demais. Ela mesma fala, olha, mãe, estão falando sobre a sua doença, mãe. Ela sabe. Ela sabe tudinho. E esse marido companheiro? Esse aí não existe. Eu, quando vejo as mulheres que compartilham as coisas comigo... Existe, toma posse, né? Não existe, mas é meu. Ti, né? Tome posse, é teu, papai do céu te deu de presente, não é? Esse aí é o ideal. Sabe a companhia adequada que Jesus que na Bíblia fala, lá no começo da Bíblia? E como você colocou, tem tantas mulheres que passam por essa problemática. E eu converso muito com o Jefferson a respeito disso. Né, Jefferson? Do companheiro, da família em si, né? Não só do marido, né? Mas pai, mãe, sogra, sogro, né? Irmão, cunhada, entendeu? O Jefferson, assim, ele é fora do padrão mesmo. Porque, assim, eu acho que 90% das mulheres que eu converso, 90% delas, as famílias não estão nem aí. É grande número, e não é pequeno. É grande. Eu chego a escutar, inclusive do meu médico, que tem... mulheres que a família atrapalha porque não quer que tome o remédio que o médico mandou. Porque acha que é demais. Como assim? Por exemplo, eu mesmo tomo uma... A importância, né, de também se conscientizar e de ter adesão ao tratamento. Não, e assim, às vezes o tratamento não vai para... A parte emocional é fundamental no lúpus. É ele que desencadeia muita coisa quando ele acorda, sabe? Inclusive, assim, no dia que você tá realmente emocionalmente estafada, é o dia que ele fica pior. Então, assim, se você não tiver pessoas que te apoiam e que entendam essa situação, fica ainda pior para você sair. E que te ame também, né? Porque... É fundamental, né? É fundamental. As pessoas dizem assim que os amigos a gente descobre naqueles momentos, né, da dor. Os amigos verdadeiros a gente descobre também no momento da alegria, da felicidade, que suporta ver a felicidade do outro, né? Então, tem algumas pessoas que às vezes não suportam estar próximo do outro que está em sofrimento e não significa que não seja amigo. Isso dói também. Você vê algumas pessoas se afastando, não? E outra, assim, muitas dessas mulheres, assim, às vezes até comigo, eu vejo que tem pessoas que se você comenta alguma coisa, acha que você está se vitimizando. Então, você deixa de se abrir com certa pessoa. Então, às vezes, essas mulheres não se abrem até com a própria mãe, com o próprio esposo, né? Deixa de ter dentro de casa aquela intimidade que era para
né, aquele companheirismo para falar com alguém que posta na internet. Né? Porque eu não conheço essas pessoas, né? Então, às vezes, elas preferem me procurar do que procurar, às vezes, a própria, né, o próprio esposo, o próprio filho, né, os próprios irmãos. Determinadas vezes, a pessoa pode até, na realidade, falar algumas coisas para você que não compartilhou com uma pessoa do convívio dela, Sim. né? Muitas acontece isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que convive com a doença e que não tem esse olhar diferenciado, não tem essas estratégias de enfrentamento que você tem, que você trouxe várias aqui pra gente, da sua força de vontade, da sua resiliência, da questão espiritual, da questão da sua rede de apoio, sobretudo da sua família. Sim. Porque tem pessoas que infelizmente não têm, né? Tudo isso. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que convive com o lúpus. Eu vou deixar uma mensagem para as pessoas que convivem com o lúpus, tendo e não tendo. Tá. Porque o meu esposo e a Maria Beatriz mesmo, eles não têm a doença, mas eles convivem, né? Exatamente. Então, assim, eu quero deixar uma mensagem. Eu acho que o principal não é só ter a força de vontade, mas é você ter pessoas, porque assim, essas pessoas nos fazem olhar para frente, querer prosseguir, né? Quantas vezes eu quis desistir e foi o sorriso da Maria Beatriz que falou, não, eu preciso de você aqui. Então, é exatamente isso. Agora, por esses dias que eu passei pela perca do bebê, foi um momento muito difícil. Eu pensei em desistir, né? Mas a Maria Beatriz e o Jefferson foram fundamentais nisso. Então, às vezes, quando a gente quer desistir, a gente precisa ter motivos para, né? E eles não são, não é por mérito deles, é por mérito de Deus, né? Eu ganhei eles justamente, né, das mãos de Nossa Senhora, os dois, né? Então, eu acho que é isso. Eu acreditar, né, na intercessão da Mãe Maria e eu acreditar no Filho dela, Jesus. Querida! Gente, se tivesse mais 2 minutos, eu não ia conseguir terminar a entrevista. A sua história realmente, né, de muita fé, de muita espiritualidade, que Nossa Senhora sempre se faça presente. Amém. Deus ama tanto você e tem tanto carinho especial pela sua vida, que falou, eu quero mandar um anjinho para ficar do lado dela lá, que é Maria Beatriz, e eu vou mandar um anjinho para ela, para ficar aqui do meu lado, me ajudando a cuidar. Bem isso. Então você é mãe de 2 anjos maravilhosos. Verdade. Assim, e Deus tem um carinho muito especial pela sua vida, e com certeza a sua história realmente faz diferença na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe cada vez mais. E muito obrigada pelo seu Eu que aqui. agradeço. Né? Eu que agradeço. Sempre que você precisar, a gente está aqui para ti também. Tá bom. Tá bom? Muito Deus te obrigada. abençoe. Amém. Maria Jefferson, fiquem com Deus. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, viu? Gente, que família linda! Ai, meu Deus do céu, né? Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Maria, vem aqui dar tchau, ela tá louca para entrar. Ah lá, dá um tchau lá. Você quer falar alguma coisa? Ai, gente, ela veio no meu colo. Vamos pro intervalo e voltamos já já. O lúpus. Tchau! Olha o lúpus! Esse é o como é símbolo, que é? Né, filha?